com a vida que a gente leva, o que acontece com muitos de nós? A gente fica permanentemente num estado de alerta. Permanentemente num estado de alerta. Aí o que acontece? Você fica antecipando e não consegue mais voltar ao normal. Não consegue mais voltar ao normal. Perceberam? Então, o que significa isso? Que você fica com seu organismo inundado de cortisol, inundado de noradrenalina, aquilo vai gerando inflamação no seu organismo, aquilo vai alterando uma série de sistemas, e aos pouquinhos, começam a surgir sintomas dos mais variados. Queda de cabelo, alergia na pele, em várias regiões do corpo, alergias respiratórias, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritado, dificuldades para dormir, muita dificuldade para dormir, vira crônico. Quem está chegando pela primeira vez, esse aqui é o canal Odisseia. Canal Odisseia não tem conteúdo religioso. Canal Odisseia trata do ser integral, desenvolvimento humano, aspectos ligados ao desenvolvimento humano. Nós trabalhamos, então, com um conceito, que é o do ser integral, e os 7 elementos do ser integral. E hoje nós vamos começar, então, falando da ansiedade. Todo mundo pega seu bloquinho aí, seu workbook, para anotar, caneta, lápis. Posso começar? Posso começar? Podemos? Vamos começar a falar da ansiedade, então? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que é importante nós dizermos, importantíssimo nós dizermos, ao longo de milhões, centenas de milhões de anos de evolução biológica, de evolução dos seres vivos, uma das coisas que os seres vivos precisam desenvolver é uma capacidade de se preparar para tudo aquilo que representa perigo, risco, ameaça. Perceber? Então, o organismo tem que se preparar para isso. O ataque de um predador, uma mudança brusca no ambiente, né? Todos esses elementos que são impactantes aí para a sobrevivência do ser vivo, ele tem que estar preparado para reagir para isso, né? Então, o nosso organismo, ele tem estruturas, sistemas cerebrais, endócrinos, relacionados às glândulas endócrinas, ao sistema respiratório, ao sistema circulatório, ao sistema digestivo, uma série de sistemas no organismo se preparam, estão totalmente aptos a reagir a qualquer tipo de perigo, ameaça ou uma preocupação, algo que seja danoso à sobrevivência ou à conservação daquele ser vivo. Ok? Então, nós podemos dizer que nós, seres vivos, temos um sistema de resposta. Um sistema de resposta a todas essas ameaças e perigos. E isso, traduzindo isso numa linguagem mais simples, nós podemos dizer que as emoções básicas, olha isso, porque nós já explicamos aqui que as emoções são fisiológicas.
As emoções são psíquicas, psicofisiológicas. Elas têm um componente psíquico, cognitivo, mas elas também envolvem uma série de reações orgânicas. Já falamos isso. E existe uma emoção primária, uma emoção muito básica e muito importante, que é uma emoção chamada antecipação. O que é a antecipação? O que é a antecipação? É a capacidade que um ser vivo tem de detectar o perigo ou a ameaça quando ela ainda está longe. Perceberam? Por quê? Se a ameaça, se o perigo está pertinho de você, aí você vai lutar ou fugir. Lutar ou fugir. Ou então congelar. Não é? São as reações possíveis. Aí a resposta tem que ser rápida. Então imagina um ratinho, ele está andando, vê o gato, ele sai correndo. Né? Porque a ameaça está próxima. A ameaça está pertinho. Pertinho. Está iminente. E quando a ameaça está longe? Então, o rato está aqui de um lado da rua e ele vê um gato do outro lado da rua. O perigo não está tão próximo. Pode ser que ele veja um gato lá longe vindo. Então, ainda dá tempo dele se programar para aquele perigo, para aquela ameaça que está vindo na direção dele. Não está do lado dele, mas está vindo. Então, essa capacidade de perceber riscos, ameaças, riscos, ameaças, perigos que ainda não aconteceram, mas que podem acontecer, dispara uma emoção básica chamada antecipação. O que é isso? Eu já expliquei isso aqui, mas vou repetir porque vai ajudar. A antecipação, basicamente, ela atinge um eixo. Em neurociência, em medicina, a gente chama de um eixo chamado HPA. HPA. Eixo HPA. É importante prestar atenção nisso aqui agora. Importante para a gente entender o que acontece com a gente. Eu vou chegar na ansiedade. Eu estou caminhando devagarzinho. Vamos com calma. Não fique ansioso. Não fique ansioso. Nós vamos chegar lá. HPA é hipotálamo, pituitária, a glândula, e a adrenal. Hipotálamo, pituitária, adrenal. O que isso quer dizer? Traduzindo. Traduzindo é o seguinte. Nós temos uma estrutura que está no cérebro, que é o hipotálamo. Hipotálamo. E nós temos duas estruturas que são glandulares, que são neuroendócrinas. Olha isso. A suprarrenal e a pituitária, a hipófise. Então, olha só. Olha só. Quando eu experimento a emoção antecipação, o que vai acontecer? O hipotálamo dá uma ordem para produzir noradrenalina ou norepinefrina. E a suprarrenal vai produzir cortisol, recebendo a ordem aí da glândula pituitária, da hipófise. Você não precisa decorar esses nomes. O importante é o quê? Cortisol é o hormônio do estresse.
E a adrenalina é o que? Ela te excita. Então, quando você antecipa um perigo, uma ameaça, o que acontece? Você fica excitado no sentido de preparado para a luta, preparado para a fuga. Isso, Sheila. Tem um pico de cortisol aí 8 horas, né, da manhã. Por isso que a gente mede o cortisol de manhã. É um bom horário para medir, para saber se a pessoa está estressada ou não, não é? Nós vamos falar disso aqui. Então, perceberam, gente? Por que eu estou comentando isso aqui? Por que eu estou comentando isso aqui? Porque eu quero te mostrar que é orgânico. Eu quero te mostrar que é orgânico. A pessoa fica sobressaltada. Ela fica agitada. Isso antecipação gera. Isso é ruim? Isso é ruim? Não, gente. Isso não é ruim. Se tiver equilibrado, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque se faltar cortisol, se faltar noradrenalina, você fica uma pessoa apática. Você fica uma pessoa que não tem resposta, não tem reação. Você não consegue atravessar a rua mais rápido, um carro te atropela. Perceber? Então, aqui vale aquele ditado popular. Tem um ditado popular que diz assim: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose, a dosagem. A diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Então, um nível de adrenalina no corpo é normal. Um nível de cortisol no corpo, ou a liberação de adrenalina e de cortisol para você reagir, para você fazer um trabalho, para você entregar um trabalho que está com prazo, fazer uma prova, fazer as coisas, é importante. É importante. A questão é que, quando nós vivíamos lá nas cavernas, há 30 mil anos atrás, o que a gente enfrentava? A gente enfrentava predadores. A gente enfrentava dificuldades, tempestades, que a gente podia morrer. Então, quando vinha adrenalina, quando vinha cortisol, o que você fazia? Você saía correndo, porque senão o animal te comia. Você fugia da tempestade, você fugia de um perigo. Então você exercia uma ação para gastar aquilo. Só que, o que aconteceu hoje? Hoje tem predador aí com a gente? Não tem. Então, o que nos leva a um nível de ficar sobressaltado? O quê? Preocupações psicológicas. Ameaças e perigos sutis. Não são mais perigos e ameaças físicas. São coisas sutis. Sutis. Então você fica acionando seu cortisol, sua noradrenalina. Por quê? Porque você está preocupado como é que vai ficar a economia depois da pandemia. Perceberam? Entenderam? O cortisol é visível, viu, gente? Cortisol, adrenalina, dá para medir, dá para fazer exame, dá para saber o índice. Viu? Dá para saber. Então, o que acontece com a gente? Com a vida que a gente leva, o que acontece com muitos de nós? A gente fica permanentemente num estado de alerta.
permanentemente no estado de alerta. Aí o que acontece? Você fica antecipando, 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 antecipando e não consegue mais voltar ao normal. Não consegue mais voltar ao normal. Perceberam? Então, o que significa isso? Que você fica com seu organismo inundado de cortisol, inundado de noradrenalina, aquilo vai gerando inflamação no seu organismo, aquilo vai alterando uma série de sistemas, e aos pouquinhos, começam a surgir sintomas dos mais variados. Queda de cabelo, alergia na pele, em várias regiões do corpo, alergias respiratórias, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritado, dificuldades para dormir, muita dificuldade para dormir, vira crônico. Então, uma série, e pode chegar a casos gravíssimos, como doenças autoimunes, uma série de problemas. Inclusive, se a ansiedade chega num grau máximo, ela se transforma nos transtornos de ansiedade. Tem vários transtornos de ansiedade catalogados agora pela Organização Mundial da Saúde. A DSM-5 catalogou transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, a síndrome do pânico, vários transtornos de ansiedade. Então, vamos entender isso. A emoção antecipação, ela é saudável, ela é importante, mas se ela ficar sendo acionada o tempo todo, essa emoção que é benéfica se transforma em ansiedade, até numa síndrome de ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo também, o TOC também está catalogado. Se bem que agora a DSM-5 separou, né? Ela colocou o transtorno do pânico e o transtorno obsessivo compulsivo, eles colocaram à parte, criaram uma categoria específica de tão grande que está isso, né, gente? Está muito grande. Muito grande. Muito. A Annalise está dizendo, olha, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Tá vendo, Annalise? Não é isso mesmo? Aí fica com dificuldade de dormir, aí a pessoa não consegue relaxar. Então, ela entrou num nível de tão alerta que ela fica 24 horas alerta. 24 horas alerta. E aí, tudo, a Eli está falando, o lúpus, exatamente. Né? E nós temos também, né, a mistura, que é chamada a mistura da ansiedade com a depressão. Né? Eu posso ter um quadro de ansiedade chamado misto, que você mistura a ansiedade com o transtorno bipolar ou com a depressão simples, né? Então, você pode ainda somar o quadro. Então, a gente imagina que ou depressão ou ansiedade, não, pode somar. A pessoa pode ter depressão e ansiedade. É muito comum, por exemplo, no transtorno bipolar. Não é isso? Em que a pessoa tem a fase chamada depressiva e a fase maníaca. Então, nesses dois casos, soma ainda um quadro de ansiedade. E aí, o organismo realmente fica muito sobrecarregado, não é? Junto, vai gerando comorbidades, não é isso? Então, esse é o quadro da ansiedade. Eu estou aqui descrevendo por quê. A ansiedade tem um componente que é orgânico. Por que é orgânico? Porque o organismo está em estado de alerta. Então, ele está produzindo hormônio, neurotransmissor. O funcionamento do organismo está desequilibrado.
está desequilibrado. Tecnicamente, a gente chama de carga alostática. Está pesado. É como se você estivesse carregando um peso muito grande. Um peso muito grande. É isso? Bom, pode causar fibromialgia, todos os tipos de chamadas de sensibilização central, que são aquelas dores que às vezes você examina fisiologicamente, a pessoa não está com nada e ela começa a apresentar um quadro de dor que não cessa. Né? Processos inflamatórios, como é o caso da síndrome do intestino irritado. Então, muita coisa, gente, muita coisa. Né? Que o organismo ele não está preparado para ficar 24 horas em alerta. Ele está preparado para ficar alerta de vez em quando. Mas sempre ele não está preparado. Não é? Então, se ele fica sempre em alerta, sobrecarrega o sistema. Vamos imaginar um veículo, um automóvel. Imagina que você ande só com o pé lá no fundo do acelerador. O que vai acontecer? Vai destruir o motor. Né? Nenhum carro você pode andar com o pé afundado no acelerador. Não é mesmo? Porque você vai chegar um momento, o motor ele vai fundir, ele não aguenta. Né? Ele não consegue. Né? Então, a ansiedade tem esse quadro orgânico, mas também tem um quadro que é psíquico. Tem um quadro que é psíquico. Então, muitos psiquiatras têm trabalhado com um tipo de tratamento complementar que é o medicamento mais a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque se a pessoa não tiver uma mudança cognitiva, se ela não mudar o estilo de vida dela, se ela não mudar comportamento, fica difícil. Fica difícil. Não tem jeito. Né? E nesse sentido, gente, nós já temos vários artigos científicos. Não é opinião. É paper acadêmico, científico, renomado. A meditação é uma maravilha. É maravilhosa. Muitos psiquiatras já estão recomendando, porque já tem pesquisa provando o efeito da meditação, do mindfulness na ansiedade. Com a terapia cognitivo-comportamental, então, que a pessoa muda a mentalidade dela, o mindset, né? A configuração mental, ela muda o comportamento, ela muda o estilo de vida, tem um impacto maravilhoso, um impacto belíssimo. E aí a pessoa consegue ter uma recuperação, ela consegue muito mais resultado do que se ela só tomar um remédio. Perceberam, gente? Perceberam? Claro, né? Então eu tenho que somar. Se tiver já com distúrbio orgânico, tem que ter o tratamento. Às vezes tem que tomar um medicamento. Às vezes. É preciso tomar. Mas não basta. Tem que também ter a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, para a pessoa sair daquele estilo de vida. Ok? E a meditação é mais uma ferramenta poderosa. Poderosa, que soma, e aí se você somar essas três, o impacto é um impacto maravilhoso. Maravilhoso. Isso serve para o transtorno obsessivo-compulsivo, serve também para o transtorno do pânico, serve para o transtorno da ansiedade generalizada. Então, tudo isso tem um resultado já comprovado. Não é teoria, são estudos, práticas, tanto que muitos psiquiatras, muitos psicólogos já estão adotando isso com muito sucesso,
Eu tive, na minha pós-graduação em neurociência na PUC do Rio Grande do Sul, eu tive um módulo em que o tema foi só esse. Tive um módulo inteiro só sobre ansiedade. 4 psiquiatras deram esse módulo maravilhoso e aí trouxeram isso, terapia cognitivo-comportamental, o impacto, os números, o quanto que ajuda. Então eu fiquei assim encantado com esse módulo que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, na minha pós-graduação em neurociências e comportamento. Então estou trazendo para vocês aqui. Toda terapia ajuda. Toda terapia, não importa se é psicanálise, se é constelação familiar, se é terapia humanista, se é cognitivo-comportamental, qualquer terapia tem o seu valor. E a pessoa tem que fazer uma avaliação para ver o que é melhor para ela, né? Porque dependendo das questões que a pessoa está trazendo, ela vai precisar buscar um tipo de terapia ou outro. Então não tem uma regra que é bom para todo mundo. Para algumas pessoas, o ideal é psicanálise. Para outras pessoas, o ideal é uma abordagem humanista. Para outros, é uma constelação familiar. Para outros, é a terapia cognitivo-comportamental. Né? Então, isso varia muito da necessidade da pessoa. Mas é importante ter a psicoterapia, que é onde você lida com as grandes questões, né? Com aquelas questões profundas da pessoa. Não é mesmo? E a meditação. Meditação é bom para todo mundo. Meditação pode ser agregado com tudo. Não faz mal. Ok? Então vamos lá? Vamos para o nosso formuláriozinho, então. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende na terapia cognitivo-comportamental. Quando a gente chega para uma pessoa ansiosa e diz assim para ela: "Ah, fulano, você é muito ansioso, não preocupa não." Isso não resolve. Isso não resolve. Isso, a pessoa vai ficar mais preocupada e, além de preocupada, ela vai ficar nervosa. Perceberam? Então, eu dizer para uma pessoa que está ansiosa: "Ah, fulano, relaxa, não preocupa." Ela, além de ficar ansiosa, ela vai ficar com raiva. Piora. Piora. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Ô, Haroldo, então o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Para mim, quando eu estiver ansioso, quando eu estiver ansiosa, o que eu vou dizer para alguém que está ansioso? O que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer? Ah, então agora vem a surpresa. O que a gente tem que fazer? Ensinar a pessoa, ou a gente mesmo, a se preocupar da maneira certa. Vou repetir. Não é deixando de se preocupar que você vai curar a ansiedade. Você vai curar a ansiedade aprendendo a se preocupar da maneira certa. Ah! Então, tem 2 jeitos de se preocupar. Tem o jeito certo de se preocupar e tem o jeito errado de se preocupar. Tem o jeito saudável de se preocupar e o jeito doentio de se preocupar. Então, o problema do ansioso não é a preocupação. Não é a preocupação. Preocupação não tem problema nenhum. O problema da ansiedade é a maneira como a pessoa se preocupa. Ela se preocupa do jeito errado. Então eu preparei aqui um formuláriozinho, um exercício que está no workbook,
que está no nosso livro de exercício, que vai ensinar você a se preocupar do jeito certo. Correto, gente? Precisa repetir ou todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Não é? Então, tem o jeito certo de você preocupar, porque o que é preocupar? Gente, preocupar é você antever um perigo, uma ameaça. Você tem que antever. Você não pode viver com os olhos vendados sem enxergar os perigos e as ameaças na sua vida. Porque senão sua vida vai ser uma catástrofe. Concordam? Você tem que ser capaz de prever os perigos que estão vindo na sua direção. Os perigos que estão te rondando. Você tem que ser capaz de perceber isso. Tem que ser capaz. Você tem que ser capaz de prever, de antecipar, olha isso, antecipar algum risco. Claro, claro, porque toda pessoa madura tem que saber gerir os riscos da sua vida, porque viver é um risco. Viver é um risco. Não é? Só que tem um jeito saudável de lidar com os perigos e as ameaças e tem um jeito que não é saudável. Não é saudável. Então vamos lá, pega o seu workbook aí, vamos começar. Você vai listar agora, escreve aí, só para você, escondido, não deixa a esposa ver, não deixa o marido ver. Brincadeira, gente. É piada, é brincadeira. É brincadeira. Anota aí. 5 coisas que te deixam ansiosa. 5 coisas que te deixam ansioso. Por exemplo, emprego, dinheiro, saúde dos meus filhos, vida afetiva dos meus filhos, minha vida afetiva. Estou dando exemplos aqui. Eu estou jogando exemplos para o alto. Jogando exemplos. Estou dando exemplos. Eu preciso que você anote 5 coisas que te deixam ansioso, que te deixam assim alerta. Você fica assim quase que explodindo. Trabalho, olha. 5 coisas que são fonte de ansiedade na sua vida. Então, ó, filhos, saúde dos filhos, conta para pagar, quer dizer, questão financeira, emprego, mudança, vida afetiva, compromissos. Então, cada um vai anotar 5, mas, gente, tem que ser uma fonte de ansiedade mesmo. Uma coisa vaga. Ah, eu fico ansioso se eu pular de paraquedas. E quantas vezes você pula de paraquedas por semana? Isso não é fonte de ansiedade. Correto? Você pula de paraquedas toda semana? Não é? Agora, é diferente se a pessoa é um paraquedista. É um profissional paraquedista e fala, olha, eu fico ansioso quando eu pulo de paraquedas. Ah, quantas vezes você pula de paraquedas? Toda semana. Aí é uma fonte de ansiedade. Não é? Então, assim, não vamos viajar. Vamos trazer para o concreto. Vamos trazer para o concreto. Então, por exemplo, pandemia, emprego, dinheiro, saúde. Não é? Ok? Então, coisas que você faz todo dia. Coisas que estão na sua rotina. Então, anota aí no seu quadrinho. Eu quero que você anota 5 coisas.
Agora nós vamos fazer um check-up nessas 5 coisas que te deixam ansiosa ou ansioso. Eu quero que você marque o grau de controle que você tem sobre essa questão. Qual o grau de controle você tem sobre a situação? Por exemplo, alguns estão colocando assim, a política. A política me deixa ansioso. Tá, mas qual grau de controle você tem sobre a política? O que está na sua mão que você pode fazer para mudar a política além de votar? O que está na sua mão? Qual que é o seu grau de controle? É nenhum? É baixo? É médio? Ou é alto? Perceber? Por quê? Se a política te deixa ansioso e você é alguém, é um político? Uma política? Se você está no Congresso, se você está numa Assembleia Legislativa, se você está numa Câmara Municipal, se você está no Poder Executivo, federal, estadual ou municipal, você tem um grau de ação. Então, o seu grau ele pode ser baixo, médio ou alto. Mas se você não ocupa nenhum cargo público, qual que é o seu grau de controle sobre isso? Nenhum. A única hora que você tem um controle é quando você vota. Percebeu? Então, envelhecimento. Envelhecimento pode ser uma fonte de ansiedade. Você tem um controle sobre isso? Nenhum, baixo, médio, alto. Tem um pouco. Você pode envelhecer melhor ou pior. Então, você tem um pouquinho. Cada um vai colocar. Então, eu quero que você faça um X aí em cada uma dessas fontes de ansiedade e eu quero que você diga se o seu grau de controle sobre isso é nenhum, é baixo, é médio ou é alto. Baixo, médio, alto ou nenhum. Percebe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pandemia mundial. Que grau de controle você tem sobre a pandemia mundial? Não estou falando sobre você. Eu não estou falando do grau de controle da sua prevenção. Da sua você tem. Você pode lavar a mão, usar o álcool gel, usar a máscara, respeitar e as normas de não fazer aglomeração, não é isso? Você pode fazer. Mas você tem controle sobre a pandemia mundial? Você pode agora acabar com a pandemia? Você não tem. Sobre a pandemia, você não tem controle nenhum. Percebeu? Você tem controle sobre a sua prevenção. Aí você tem autocontrole. Ou médio. Correto? Médio ou alto. Mas sobre a pandemia, se eu falar assim para você, olha só, gente. Ah, você tem controle sobre a pandemia? Então acaba com o Covid agora para mim. Você pode fazer isso? Não. Então você não tem controle. É importante isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo a preocupar direito. Você quer preocupar? Quer preocupar? Então preocupa direito. Preocupa direito. Então a pessoa chega e fala assim: ah, eu estou tão preocupada com a eleição nos Estados Unidos. Qual o seu grau de controle sobre as eleições dos Estados Unidos? Alto, médio, baixo ou nenhum? Qual que é o seu grau de controle? Percebeu? Percebeu? É?
Então, nós vamos voltar nisso aqui. Eu vou para o quadrinho de baixo agora para você vai entender melhor. Agora você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. Eu quero... Você vai escrever aqui, olha que interessante. Preocupações produtivas e preocupações improdutivas. Se o seu grau de controle é médio ou é alto, essa preocupação vale a pena você ter. Percebeu? Então, você chega no médico, o médico fala, você tem que mudar a sua dieta. Você precisa fazer uma atividade física. Você precisa mudar hábitos. Você precisa parar de fumar. Você precisa... Entende? Então, você tem um grau de controle. Pode ser médio ou alto. Então, essa fonte de ansiedade, essa fonte de preocupação, é uma preocupação produtiva. Produtiva. Não é isso? Agora, você fala assim, nossa, eu estou tão ansioso com a eleição nos Estados Unidos. Qual é o seu grau de controle sobre as eleições nos Estados Unidos? Zero. Nenhum. Não há nada que você possa fazer. Não há nada. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na sua lista de fonte de ansiedade, vai riscar eleição dos Estados Unidos e vai colocar outra preocupação no lugar. Ok? Vai substituir. Então, toda preocupação que você tem controle zero, substitui por outra. Corta aquela e substitui por outra. Substitui por outra. Por quê? Preocupar-se, ficar ansioso com algo que você não tem nenhum controle é uma preocupação improdutiva. É uma preocupação não saudável. Não vai adiantar nada. 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 Então, esse é o grau de controle zero. E quando eu tenho um grau de controle baixo? Baixo. O que eu faço? Quando eu tenho um baixo controle. Aí você vai colocar aquela preocupação na reciclagem. O que é na reciclagem? Você olha para um fato e diz assim, qual que é o grau de controle que eu tenho sobre isso? Eu tenho um controle baixo sobre isso. Então, você vai listar o que você pode fazer. O que você pode fazer? Não, eu só posso fazer uma coisa. Faça. 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 Percebeu? Vai lá e faz. Fez. Olha, nesse caso, só tinha uma coisa que eu podia fazer. Então, vai lá e faça essa uma coisa. Faça. E depois que você fizer, o que você faz? Risca essa preocupação, porque você já fez tudo que você podia fazer. Manda para a lixeira. Substitui por outra. Pega uma preocupação mais importante. Arruma uma coisa mais importante para você preocupar. Coloca preocupações produtivas. Então, se você se concentrar nas preocupações produtivas, e preocupações, gente, pode ser o seu emocional, viu, Márcia? Pode ser o seu emocional, ora. Nós tivemos vários depoimentos aqui de pessoas que disseram assim,
Haroldo, eu estava completamente no desequilíbrio emocional e eu resolvi fazer o curso. Resolvi fazer o curso Meditação e Autoconhecimento. Resolvi meditar. Eu fui correr atrás do meu equilíbrio emocional. Percebeu? É isso. Então, você tem que ter uma lista, de preocupações produtivas. Se você não pode fazer nada, risca. Se você pode fazer pouco, faça o pouco e depois risca. E depois risca. Né? Então, essa é a dica do formulário que eu queria trazer para você. Pega esse formulário aqui, preenche ele. Leva a sério isso aqui, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a mudar a sua maneira de pensar e a mudar o seu comportamento. Um beijo grande, fiquem com Deus!